A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia, Estudando da Rocha, e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 21 de maio, onde faremos a leitura do capítulo 5 ao capítulo 7 de Neemias. Vamos começar? Neemias capítulo 5. Então se levantou um grande clamor do povo e de duas mulheres contra os judeus, seus irmãos, pois havia alguns que diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam: Estamos empenhando nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo durante a fome. Havia ainda outros que diziam: Temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei. Então consultei comigo mesmo, depois contendi com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Estais tomados juros, cada um de seu irmão, e ajudei contra eles uma grande assembleia. Irmãos, ajuntei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, e vós venderíeis os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos este ganho. Restituiu-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que deles tendes exigido. Então disseram: Nós lhe restituiremos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então, chamando os sacerdotes, fiz jurar que fariam conforme prometeram. Também sacudi as minhas vestes, e disse: Assim sacuda Deus da sua casa, e do seu trabalho, todo homem, que não cumprir a sua promessa. Assim mesmo, seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: Amém, e louvaram ao Senhor, e o povo faz conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até os anos 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, 40 ciclos de prata, e até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Também eu prossegui na obra deste muro, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa 150 homens dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco dentre as nações que estavam ao redor de nós. Ora, o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas, escolhidas. Também se preparavam aves e de 10 em 10 dias, provisão de toda a qualidade de vinho. Todavia, nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era pesada. Lembra-te de mim para o teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol deste povo. Agora o capítulo 6, irmãos.
Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e os restos dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, inventavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei crescer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo, mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: Entre as nações se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. E por isso tu estás edificando um muro, e, segundo se diz, querem fazer-te rei deles. E que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti, em Jerusalém, a rei em Judá. Ora, essas coisas chegaram aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Foi a casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, que estava em recolhimento. E disse ele: Ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as nossas portas, pois virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: Um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivesse de que me infamar, e assim vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e bateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as casas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Sicanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele, Tobias, pois escrevia cartas para me atemorizar. Agora o capítulo 7, irmãos. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado às portas, e havendo sido designado os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E eu lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e, enquanto os guardas estiverem nos postos, se fechem e se tranquem as portas, e designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da tua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro, e achei escrito nele o seguinte:
Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportaram e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Sifatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jeriam, de Sefira e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Bet-Iai, 123. Os homens de do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Loge, de Adid e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gidaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Immer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acobe, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinins, filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Acur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Immer. Porém, não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Dalaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Acós, filhos de Barzilai,
que tomara por mulher uma das filhas Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Ora, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos foram 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os seus jumentos 6.720. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os netinins e todo Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 21 de maio, onde nós fizemos a leitura do capítulo 5 ao capítulo 7 de Neemias. Amanhã faremos a leitura do dia 22 de maio, onde faremos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 10 de Neemias. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.